Oi, gente, eu sou Juliana Correia, psicóloga. Se você ainda não me segue aqui no YouTube ou no Instagram, corre lá, segue, compartilha, comenta. Eu vou deixar os links aqui para vocês, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas verticais e horizontais. Com certeza, mesmo que você não conhece o termo, você já deve ter conhecido alguém horizontal e alguém vertical na sua vida, que basicamente são pessoas maduras e pessoas imaturas, pessoas mais focadas no seu consciente e pessoas mais focadas no inconsciente. Então vamos começar pela pessoa horizontal. Pessoas horizontais são pessoas mais imaturas, são pessoas voltadas para o seu inconsciente, aquelas pessoas que ainda não trabalharam os seus traumas, não trabalharam as suas neuroses, são pessoas que ainda não olharam para dentro de si. Essas pessoas, elas são horizontais por quê? Porque elas sempre olham para o horizonte, elas sempre olham para o lado para se apegar a alguma coisa ou alguém, seja um objeto, uma pessoa. São pessoas mais, como se diz? São pessoas que idolatram pessoas ou coisas que são passageiras. Então, essas pessoas, elas colocam a fé delas no lugar errado, em coisas passageiras, em coisas que não vão conseguir suprir as expectativas delas. Então, são pessoas que sofrem mais, são aquelas pessoas que, quando elas são machucadas, elas sentem um sofrimento muito maior. Porque quando alguém te machuca, você sentir a dor é natural, mas o sofrimento, como diz o senso comum, é opcional. Então, você ficar ali se lamentando, sofrendo dia e noite, voltando aqueles pensamentos, só pensa naquilo o tempo todo, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido. Isso geralmente acontece com pessoas horizontais. Elas não sabem sair desse ciclo vicioso do inconsciente. Elas não conseguem olhar o todo como um todo. Já as pessoas verticais, elas estão verticalmente, elas olham verticalmente, elas olham para o seu Criador. No meu caso, o Criador eu chamo de Deus. Eu não sei do que você chama, mas também isso não importa. Tem coisas que dentro da gente que somente aquele que nos criou consegue modificar perfeitamente, 100%. Ou seja, se eu construo do nada, do zero, uma xícara, só eu sei como foi o processo da xícara. Eu sei a que temperatura aquela xícara precisou ficar esfriando ou esquentando, qual material que eu usei. Então, não tem como eu olhar para o lado e falar, agora eu escolhi você para consertar essa xícara que eu fiz. A pessoa vai tentar consertar? Pode ser que sim. Mas ela vai fazer exatamente igual eu, que sou a criadora dela, fiz? Não, porque ela não sabe como foi aquele processo. Então, geralmente a pessoa vertical, ela coloca a fé dela em algo mais sustentável, em algo que se pode sustentar mais, que pode ser no seu criador ou pode ser olhar para dentro de si e verificar quem é você de verdade. Então, geralmente a pessoa vertical, ela está mais consciente, é por isso que ela é mais madura. Ela consegue olhar não só aquela situação, mas o todo ao redor dela. As pessoas verticais, elas têm mais facilidades em um conflito. Um conflito, uma pessoa vertical, ela vai lidar com aquilo de uma forma mais natural. Aquele conflito vai incomodar ela,
mas não vai fazer ela lamentar, não vai fazer ela perder a fé, a esperança e tudo que ela tinha, porque a fé dela não está voltada para aquele conflito, porque a fé dela não está voltada para aquela pessoa, ela não está pondo a responsabilidade das escolhas dela, da vida dela, de sofrimento, de alegria, de contentamento, de tudo no outro. Então, ela consegue perceber que quando ela está num conflito, aquilo é só um conflito. Então, vai ser desconfortável, ela vai ter que lidar com aquilo, ela vai resolver, mas depois a vida dela volta ao normal. O que não acontece com a pessoa horizontal. A pessoa horizontal, ela vai lamentar, ela vai sofrer, vai ser muito difícil. Geralmente, os conflitos entre pessoas horizontais e verticais, quando elas estão num relacionamento, para a pessoa horizontal, o sofrimento daquele conflito é 10 vezes maior. E geralmente, a pessoa horizontal, quando ela está em um relacionamento com a pessoa vertical, é ela quem sai desse relacionamento. É ela quem abandona o relacionamento, porque na cabeça dela, ela não consegue entender como aquela pessoa consegue olhar um conflito como algo simples de se resolver. Então, ela não consegue enxergar isso. Então, ela acaba falando, não, eu não consigo ter um relacionamento com você. Não dá. Tipo assim, ela acha chato essa expressão, né? Ela acha chato o jeito que a pessoa resolve aquele conflito que para ela é um mar de sofrimento e lamentação, para outra é só um conflito. Ok, vamos sentar aqui e vamos resolver. É ruim, é desconfortável, mas vamos resolver. Ela não consegue lidar com isso. Quando se tem um relacionamento entre duas pessoas horizontais, geralmente é como se você abrisse uma conta de débito e crédito. São duas pessoas imaturas junto, mas que elas nunca vão abandonar uma outra. Elas vão seguir pela vida toda juntas. Só que assim, o mesmo tanto que elas colocam de crédito nesse relacionamento, com carinhos, afeições, com respeito, qualquer coisa que for boa para o relacionamento, elas também têm a conta de débito, que qualquer coisa pequena, simples que acontecer, elas vão faltar com respeito, elas vão jogar as coisas na cara, é sempre uma guerra, é sempre uma luta. E elas não saem desse relacionamento porque esse ciclo é tão vicioso, é como se fosse algo gostoso, porque para a pessoa horizontal, a pessoa horizontal, ela não lida bem com o tédio. Então, quando ela está com uma outra pessoa imatura, essa pessoa, ela é como se ela desse uma história a mais, é como se ela desse uma motivação a mais para aquilo continuar acontecendo e sendo alimentado. Então, é por isso que quando há duas pessoas horizontais, elas não se abandonam, elas passam a vida inteira juntas. Isso não significa que todas as pessoas que passam a vida inteira juntas são imaturas. Não, gente, eu tô falando de pessoas horizontais e verticais, tá? E já as duas pessoas verticais, elas sabem respeitar os espaços delas, né? Uma precisa conversar, então vamos sentar e conversar. A outra precisa de um tempo, vamos dar um tempo. Depois, quando a gente puder, a gente conversa de volta. Mas as pessoas verticais têm que tomar cuidado, porque por serem tão verticais, talvez elas também entendam que não precisem do outro em nada. Então, são pessoas que tendem a se afastar mais rápido, sabe? Cada uma no seu canto, mais afastada, o que não é bom também, né? Necessita ter um equilíbrio. Mas, geralmente, são pessoas bem mais maduras. O que eu queria contar para vocês de uma história que aconteceu algum tempo atrás, em que eu estava na casa de uns amigos e a gente começou a jogar um jogo juntos, e esses amigos começaram a brincar comigo, a falar, você não tá jogando direito, você não tá fazendo direito. E por em algum momento, aquela situação me trouxe
uma motivação vexatória em que eu tive na minha adolescência. Foi quando eu recordei, assim, inconscientemente, muito rápido, recordei de que na minha adolescência eu era muito criticada, eu era muito julgada, eu era muito exposta na frente de todo mundo sobre o que eu pensava ou não, por eu ser mais diferente das outras pessoas. Então, no momento que os meus amigos começaram a fazer isso na frente de todo mundo, a minha cara e o meu jeito foi de um adolescente, eu não tava aguentando aquilo e eu não soube me comportar. Por quê? Porque eu deixei que o meu adolescente fosse para a linha de frente da batalha naquele momento, porque aquilo me remeteu a uma situação ruim que ainda deve estar um pouco dentro de mim, ainda, porque nós somos seres humanos, nós estamos o tempo todo evoluindo, mas nós não somos evoluídos em tudo. Muitas coisas a gente passa, a gente melhora, a gente consegue ficar consciente, outras coisas ainda tá dentro da gente. Então, quando terminou aquela situação, eu tive 2 minutinhos sozinha e eu pensei, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Essa não sou eu. Essa é a minha adolescente. Essa foi eu. Não sou mais eu. O que eu fui de criança, eu fui. A minha adolescente, ela já foi. Agora eu sou a adulta em construção, olhando para o meu consciente, para que eu consiga enxergar todas as coisas que eu faço, tudo que é do outro e tudo que é meu. E naquela situação, eu não soube enxergar que aquilo não era do outro. O outro não estava tentando me colocar numa situação vexatória. O outro estava tentando ser divertido. Porque esse outro sabe que eu adoro pessoas divertidas. E que eu sou desse jeito. O tempo todo eu instigo alguém. Olha, você não tá fazendo isso direito. Ah, joga direito, não esconde as cartas aí não, não faz isso. Eu sou essa pessoa que eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto dessa coisa mais, que na minha visão é mais legal, mais divertida, mais emocionante. Mas naquela hora eu não soube lidar com isso. E quando eu caí em si, nesses 2 minutos que eu fiquei sozinha, eu pensei, que bom que eu estou trabalhando no meu consciente, que bom que eu consigo enxergar isso. Porque muitos anos ou muitas vezes a gente já passou por situações parecidas com essa e não se deu conta de que aquilo não era a gente. Aquilo foi algo que mexeu com algo do nosso passado. E quando você não se dá conta, você continua emburrada, você fica estressada, você não quer voltar mais naquele lugar, você nem quer conversar mais com as pessoas. Eu não tô aqui, gente, falando de você ir embora de lugares em que você não se sente bem, de você continuar com pessoas tóxicas, não. Porque, na verdade, esse lugar que eu estava não são de pessoas assim. Mas me remeteu, a brincadeira me remeteu a algo que ainda não está bem elaborado dentro de mim. Mas que eu já estou caminhando para isso. Então, só de caminhar para isso, eu já tive um insight. Uma luzinha já se acendeu e falou, agora que você percebeu isso, volta lá, vamos conversar, vamos se divertir, vamos deixar isso para lá. E isso é muito legal, porque assim, sair do inconsciente é muito difícil. É muito difícil. Dói demais você ter que crescer. Dói demais você ter que olhar para algo que dentro de você que você nem sabia que era um defeito. Dói demais você olhar para coisas que você julgava que te estressa, que tira o seu centro, e você perceber que essas coisas vêm de você, não vêm do outro, porque a questão é sempre a mesma. Não importa o que o outro disse, o que importa é por que você se sentiu assim quando o outro disse aquilo. E é muito legal quando você consegue ter insights de consciente. Quando você consegue perceber, opa,
isso aqui é uma coisa minha. Aquele outro não tentou fazer isso comigo. E quando você volta e você pode consertar aquilo, e você pode ir se modificando mais e se preenchendo mais por si própria, sem colocar no outro a responsabilidade. Hoje esse é o meu vídeo para vocês. Um beijo.